Então vamos lá, pessoal. Então assim, coloquei na tela, mas a gente já vai com calma, né? A gente já vai para esse aspecto aqui. Acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês antes da gente entrar aqui, acho que, claro, a gente está fazendo ao vivo aqui, depois fica no YouTube, tem muitos acessos depois. Se você não entender o que são esses números aqui dentro do gráfico, sugiro fortemente que você assista aos dois últimos webinários que a gente fez. Na verdade, acho que o último foi acumulado da agressão, que é esse indicador vermelho aqui embaixo. Como usar esse indicador foi o último. Os dois anteriores a esse foi entendendo o gráfico Tape Reading, parte 1 e 2. Isso está facilmente no YouTube. Por quê? Porque eles mostram todo o passo a passo de o que são esses números aqui dentro, como interpretar e por aí vai. Então, assim, para eu não ficar repetindo, para o webinário ficar realmente só com informações novas, eu só vou falar de maneira resumida aqui. Tudo que está do lado direito, né, aqui do candle, são agressões de compra, ou seja, em que algum comprador enviou uma ordem a mercado aceitando consumir liquidez no vendedor que estava previamente com ordens no book de ofertas. Ou seja, então, esses 900 lotes aqui foram agredidos, o comprador agredindo o vendedor, consumindo liquidez do vendedor. Que preço estava o vendedor? A 3,137. Tá? E esses 830 aqui, ó, foram lotes, tudo que está do lado esquerdo foram lotes que foram consumidos, lotes que vendedores enviaram ordem a mercado, consumindo liquidez que estava previamente aguardando execução na compra no book de ofertas. A que preço? No 3,137 mesmo, ou seja, quando o 3,137 era comprador, veio alguém, mais pessoas, mais players, e o vendedor aceitou fechar contra o comprador 830 lotes. Ah, André, de uma vez? Não, em várias vezes, tá? Eu tenho vários instrumentos para poder olhar aqui, você vem com o botão direito no candle aqui, negócios, vai abrir um Times and Trades e você vai conseguir olhar todo o processo de execução só dentro daquele candle aqui, se quiser. Isso, na verdade, nunca em real time, só para fazer consulta, para entender o que aconteceu dentro. Quem são os maiores vendedores? Você consegue vir pelo saldo aqui e ver quem são os maiores vendedores dentro daquele candle, tá? Bom, isso foge um pouco do tema de agora aqui, só para vocês entenderem o que são esses números aqui dentro do gráfico, tá? E aí, bom, quando surgiu a ideia, na verdade, né, eu sugiro a vocês realmente, quem não participou desses dois webinários anteriores, dá uma olhada no YouTube lá, que vale muito a pena. Então, vamos lá. Qual foi a ideia aqui original? Na verdade, tudo começou com esse acumulado da agressão aqui, que eu mostro também no vídeo anterior, como usar o acumulado da agressão, né, que era compilar o quanto os compradores estão tomando dos vendedores e quantos vendedores estão batendo nos compradores. Ou seja, como o preço só sobe se alguém consumir liquidez do vendedor e o preço só cai se alguém consumir liquidez do comprador, tá? A ideia de acumular o quanto estão consumindo do vendedor e quanto estão consumindo do comprador em termos de série é muito interessante. Isso gera esse indicador aqui embaixo. Só que aí também, isso aqui é um indicador que, né, na verdade, ele não mostra, você olha aqui, ele mostra uma informação mais contínua, mais de tendência, né? Mas ele não mostra ponto a ponto. E aí a ideia de você colocar aqui os números, a agressão dentro do gráfico, ela também é válida. Você vai olhar em cada nível de preço o quanto consumiram do vendedor e o quanto consumiram do comprador. Tá? E aí, como a gente originalmente olha uma tela, né, na verdade, aqui já fechou o mercado, então some as ofertas aqui. E aqui também acaba sumindo o livro de ofertas aqui embaixo. Tá? Como a gente originalmente olha Times and Trades, book aqui embaixo com todas as ordens, com o livro de ofertas, na verdade, com todas as ordens agrupadas, e aqui o livro de ofertas com todas as ordens, né? Originalmente eu olho para isso. Esse gráfico aqui é uma visão secundária, né? Mas várias informações aqui, né, é impossível você decorar. Eu estou passando aqui, ó, essa informação aqui, ó, né? É praticamente impossível você decorar tudo isso, mesmo que você tenha uma noção, depois de, sei lá, alguns anos de experiência, mas depois de, sei lá, 1 ano de experiência, você consegue saber, putz, o mercado veio aqui do 52 para o 53, e aí no 53 deu uma parada, entrou vendedor forte, depois entrou comprador forte, depois não foi, caiu para o 51 e por aí vai. Só que você não consegue lembrar, tangibilizar e lembrar exatamente quantos lotes saíram em cada nível de preço. E a ideia desse gráfico com agressão dentro aqui, ela é justamente para você conseguir lembrar de tudo isso. Tá? E aí começou uma necessidade de, tá bom, já que dá para lembrar de tudo isso, será que não dá para cadastrar alguns alertas, né, alguns parâmetros, né, que a gente já olha no olho, ou seja, quando os caras vêm consumindo lotes do vendedor, ou seja, quando vem agredindo o vendedor aqui, quando compradores vêm agredindo o vendedor, será que se a gente não conseguiria matematizar quando esse número vem aumentando, quanto mais sobe o nível de preço, quanto vem diminuindo? E aí surgiu essa ideia de colocar os alertas, uma coisa que já existia fora do país, né, não teve nenhum brilhantismo da nossa parte, e aí, claro,
esse plugin posteriormente foi melhorando, né, e chegou no nível que acabou não tendo lá fora. O reconhecimento de ordens de algoritmo, na verdade, não tem lá fora, mas a ideia original, né, quando veio colocar essa agressão dentro do gráfico aqui e cadastrar os alertas, já existia muita coisa no mercado americano na época. Tá? Bom, e aí, vamos lá. Então a ideia foi justamente isso que eu quero que vocês entendam aqui, né, que eu gostaria que todo mundo saísse desse webinário, era com a nítida mensagem de que, putz, não adianta olhar essa quatro sequência aqui de André, não quero saber nada, não quero olhar para a tua tela aqui de book histórico, não quero olhar só para o gráfico, eu quero olhar quando dá esse fator progressão aqui, essas 4 retinhas verticais aqui, ó, rosas, é um fator progressão, né? É um fator de continuidade. Eu quero, quando der o fator progressão, eu quero comprar. Né? Então, assim, eu quero que vocês desmistifiquem essa questão de sair dessa palestra aqui com, tá bom, eu quero operar os sinais. E eu quero que vocês saiam dessa palestra entendendo quais são todos os sinais e em quais contextos você vai conseguir usar esses sinais. Ou seja, o que você precisa saber, além do que está aqui na tela, tá? Para poder conseguir tirar conclusão com esses indicadores que são, assim, muito bons, mas eles podem ser péssimos se você achar que você vai conseguir tirar a conclusão, tirar a informação só olhando para eles aqui e comprar ou vender só baseado nisso aqui, sem precisar mais fazer absolutamente nada e entender o que está realmente por trás da tela. Tá? Então essa é a mensagem inicial que eu queria deixar para vocês aqui. E eu vou para o primeiro parâmetro, tá? Eu coloquei o dólar aqui com 4P de variação. 4P, na verdade, não são 4 pontos, são 4 variações. P significa variação nesse caso. Então, 4P significa que a cada 4 variações de preço, troca o candle. Cada 4 variações de preço, troca o candle. E o critério para isso está explicado lá naquele primeiro webinário, que é Entendendo os Gráficos Tape Reading. Tá? Então vamos lá. Eu vou primeiro tirar todos os alertas, eu vou tirar vou diminuir, na verdade, esse indicador acumulado da agressão, para depois, quando a gente for analisar o contexto, eu volto ele. Então, primeira coisa, clico com o botão direito, Propriedades, vai aparecer essa tela aqui, Tape Reading, e eu vou desabilitar tudo por enquanto, eu vou habilitar só o que eu vou usar aqui. Tá? Só o que eu vou usar. Então vamos lá para o primeiro. O que é o fator imbalance? E na verdade a gente usa a configuração de 2. E vamos lá, tem certo ou errado? Não, tem uma escolha que você faz para você ser alertado ou conseguir visualizar melhor essa escolha. E aqui eu vou colocar, isso aqui eu não uso, essas linhas diagonais, mas eu só vou colocar para poder facilitar a minha explicação para você, mas eu não uso no dia a dia isso aqui. Tá? E eu vou aplicar e vou colocar para vocês aqui. Então, o que significa fator imbalance? Vocês lembram que eu coloquei 2 lá, né? O fator imbalance, na verdade, ele sempre considera o spread. Vamos pegar aqui um mais perto para poder ficar clara a visualização. Vamos dar uma olhada aqui nesse aqui, ó. 240 com 110, aqui embaixo. 240 com 110. O que significa esse 240 e 110? Que quando o spread era 329, que é esse 129,5 na verdade, aqui, ó, 329,5, com 330, então, quando o spread era 3,129 comprador com 3,130, ou para visualizar aqui, quando o spread na fila da compra era 3,129,5 e do lado da venda 3,130, ou seja, o spread vigente, foram consumidos, ou seja, compradores tomaram do vendedor, do 30, 240 lotes. De uma vez? Não, pode ter sido em vários negócios distintos. E dentro desse mesmo spread aqui, enquanto estava 29 com 30 spread, 29 comprador com 30 vendedor, bateram, ou seja, vendedores consumiram liquidez da compra 29,5, tá, de 110 lotes. André, então por que está branco e por que está azul aqui? Justamente o que a gente acabou de configurar no Order Imbalance. Quando a gente vem aqui no Order Imbalance e configura o fator imbalance de 2, significa que ele vai pintar de azul quando a agressão de compra. A agressão de compra está sempre registrada do lado direito. Quando ela for 2 vezes maior do que a agressão de venda, dentro do spread, por isso que eu coloquei essa linha horizontal, tem que ser uma análise comparativa sempre na diagonal. Nunca você vai comparar o 150 com 240. É sempre o 110 com 240. Por quê? Porque naquele momento o spread vigente era 29,5 com 30. Ok? Você nunca pode comparar 30 com 30. O spread nunca é 30 com 30. O spread é 29,5 com 30. Então é sempre na diagonal, o de baixo com o de cima. Sempre no spread. Então, aqui só está pintado de azul porque eu configurei 2 lá. E, ou seja, vai ficar azul quando as agressões de compra nesse spread forem 2 vezes maior que as agressões de venda. 240 é 2 vezes maior que 110. Aqui por que não está pintado? Porque tá os 2 brancos. Porque 190 não é 2 vezes maior que 110. Ok? E aqui por que está azul? Porque 75 é mais do que 2 vezes maior do que 30. Tá? Vamos pegar um exemplo que está vermelho. Aqui, ó. 185 é muito mais do que 2 vezes maior do que 5.
Tá? Então você sempre compara o spread. Aqui o spread era 30 comprador com 30,5 vendedor. E quando estava esse spread, bateram 185 lotes a 30 no comprador, ou seja, vendedores aceitaram vender 185 lotes a 30 e só tomaram do vendedor, ou seja, do 30,5, 5 lotes. Por isso que ele está pintado de vermelho. Tá? Então a ideia aqui é essa, a ideia do Order Imbalance. André, qual o certo? 2, 1.8, né, voltando aqui. Se eu colocasse 1.8, vamos colocar 1,5 na verdade. Tá? Isso mudaria os números aqui? Mudaria. Vários números aqui que não aparecem, tá? Que agora aparecem, não apareceriam no spread 2. Qual que é o correto, André? Para esse indicador não tem certo e errado. Né? É mais o que você quer ver em termos de discrepância. Eu, por definição, acabo usando 2 porque acaba ficando uma discrepância, é 2 vezes maior, entendeu? Chama atenção. E esse outro checkbox do lado aqui, ó, então, Order Imbalance, então a quantidade de agressão na compra ou na venda, ela tem que ser 2 vezes maior dentro do spread. A quantidade de lote agredido na compra ou na venda dentro do spread tem que ser comparativamente 2 vezes maior para poder pintar de azul ou vermelho. E essa diferença aqui, tá? Quando ele não está ticado, ele não é considerado. Quando ele está ticado, significa eu não considero uma diferença menor do que 20 lotes. Ou seja, se aqui tivesse, por exemplo, 5 e 10, aqui, ó, 5 aqui e 10 aqui, 5 agredidos na compra e 10 agredidos na venda. Tá? 10 é o dobro de 5. Só que a diferença entre eles é 5 lotes. Se você diminuir 10 de 5, é 5 lotes só. A gente usa uma diferença de 20 lotes, eu acabo até usando algumas vezes maior do que isso. Né? Porque para mim não importa quando a diferença é muito pequena. Eu quero uma diferença grande em termos absolutos, não só em termos relativos. É a questão do absoluto e do relativo. Né? Quando você multiplica 5 por 2, vai dar 10. Mas a diferença entre eles é 5 lotes. É absolutamente nada isso, entendeu? Então a gente acaba usando aqui. Isso depende da época, tá? Agora quando o mercado está saindo mais lote cada nível de preço, dá até para usar aqui um pouco mais, 30, 50 lotes. Tá? Esse default de 20 aqui, porque a gente está com o default mais ou menos do ano passado, que o mercado estava oscilando bastante e com pouco lote em cada nível de preço. Então 20 era bem factível. Hoje, se o mercado se estabilizar nessa volatilidade menor, dá para tranquilamente usar uma diferença de 50. Mas por enquanto estou mantendo o default do ano passado de 20. Tá? E vamos... Bom, aqui vocês entenderam, na verdade. Então, essa questão do Order Imbalance, na verdade, eu vou colocar mais de longe, vocês vão perceber que ele fica azul ou vermelho. André, esse indicador dá sinal de compra? Esse indicador, para mim, eu já olho isso há vários anos, nunca deu uma entrada de compra para mim. Então, volto a dizer, se está azul ou vermelho aqui, ele, diferentemente dos demais indicadores, esse sim, ele não mostra, alguns outros mostram, né, sinal de compra, esse não mostra nenhum sinal de compra. André, então para que você usa? Para visualmente ficar mais fácil de enxergar onde as discrepâncias estão grandes. Okay? Aqui, ó, 220 contra 5, 345 contra 100, 120 contra 5, fica fácil de enxergar onde as discrepâncias estão grandes. E, mais ainda, fica mais fácil, na verdade, outra coisa, na verdade, não no ponto, tá? Fica mais fácil de enxergar durante um movimento, como esse aqui, ó, deixa eu colocar mais perto, para talvez a visualização não fique boa para alguns. Mas, por exemplo, sabe esse movimento aqui, que foi um movimento de alto, o mercado veio aqui do 17 para o 27, ou seja, 10 pontos. Você percebe que durante esse movimento de alta, quase que ininterrupto de alta, né, o mercado prevaleceu muito mais agressão de compra do que agressão de venda. Ah, André, como é que você sabe disso? Porque as agressões de compra, elas são registradas do lado direito do candle. Enquanto um comprador aceita enviar uma ordem, por último, e ele que consome a liquidez da venda. É ele que vai lá e arranca a liquidez daqui das ordens do lado direito da venda. Tá? E isso você não consegue ver aqui pelo book. Você vê pela interação do book e do histórico. Ok? E esse número fica registrado aqui, do lado direito do candle. Então, agressões de compra ficam registradas desse lado. E aí, se você pega um movimento de alta, é normal que existam muito mais agressões de compra, ou seja, que os números do lado direito sejam maiores do que os números do lado esquerdo. Ok? Tá? Isso é o mais normal. Tá? E durante os movimentos de queda, é mais normal que as agressões do lado esquerdo, ou seja, de venda, elas sejam maiores do que o lado direito. E os números só vão ficar vermelho se dentro daquele spread, tá, na configuração que nós colocamos, tá, o lote que agrediram de venda, ou seja, o lote que consumiram do comprador, for pelo menos 2 vezes maior o lote que tomaram do vendedor dentro daquele spread. Ou seja, nesse caso, quando o spread era 25,5 comprador com 26 vendedor, bateram, ou seja, consumiram muito mais 200 lotes na compra 25,5 do que tomaram da venda 26.
Tá? Por isso que ele está pintado de vermelho aqui. Mas não significa nada porque ele está vermelho aqui para você vender junto com ele. Absolutamente nada. E nem porque está azul aqui para você comprar junto com ele nesse preço. Ok? Isso aqui é mais um facilitador visual, tá? Do que, do que um alerta em si. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, na verdade, então, ele serve para, de novo, olhar a direção do movimento. Tá? É de se pressupor que vai ter mais azul movimento de alta e mais vermelho movimento de queda. Vamos lá para o segundo indicador, então, que na verdade é derivado dele. Tá? Ele, na verdade, está aqui embaixo. Ele deveria estar em segundo, mas por ele não ter essa questão do checkbox e a diferença, ele acabou ficando por último aqui por uma questão visual. E o fator sequencial, vou explicar o que ele significa, a gente acaba usando 3. Tá? 3. E aqui eu vou tirar isso aqui para não poluir tanto o gráfico. Então, fator sequencial de 3. O que significa o fator sequencial? Ele vai ficar marcado aqui, ó, por essas caixas em azul ou em vermelho, como está aqui. Tá? Então, essas caixas em azul ou em vermelho, como está aqui. André, por que então? Qual o critério para dar a configuração nele? Vamos pegar aqui para ficar mais fácil. Quando existem 3 order imbalances para compra, por exemplo, ou seja, quando a discrepância do spread, tá, em 3 preços seguidos é maior, na compra ou na venda, ele pinta a caixa de azul. Nossa, como assim, André? Se você olhar aqui, ó, vamos lá, 150, vamos ver aqui, acho que vou começar a explicar nesse aqui, ó. 95 lotes agredidos no comprador, ou seja, uma agressão de venda, é muito maior do que o quanto tomaram no vendedor, que foi nada aqui. 90, que é quanto bateram no comprador, ou seja, agressão de venda, é muito maior do que quanto tomaram a 23. E 215 é muito maior do que quanto tomaram a 25. Ou seja, nós temos aqui 3 configurações seguidas do order imbalance para o lado da venda. É por isso que ele pinta, além de estar pintado de vermelho, que não dá para ver aqui, ele faz uma caixa de vermelho, né, no fundo, bem diferente disso aqui, que está só pintado de vermelho. Tá vendo? Aqui está só pintado de vermelho. Quando você tem três pinturas de vermelho seguidas, porque a configuração dele está 3. Ó. Tá? A configuração dele está 3. Okay? Quando você tem 3 seguidas, você tem um fator sequencial, eu vou explicar o que ele significa para vocês. Eu vou tirar ele para vocês entenderem que ali, ó, ele tá pintado 3 vezes de vermelho. Por que está pintado de vermelho? Porque 95, comparando o spread aqui, ó, na diagonal, tá? Bateram a 23 muito mais do que não tomaram nada a 23,5. Quando foi para 22,5 spread com 23, bateram 90 lotes a 22,5 e só tomaram 30 a 23. Ou seja, agrediram muito mais, agressões de venda muito maiores do que agressões de compra nesse spread aqui. E aqui também, quando o spread era 20 comprador com 20,5 vendedor, as agressões de venda prevaleceram muito maiores do que as agressões de compra dentro desse spread. 1, 2, 3 vezes seguidas do order imbalance, você tem um fator sequencial de venda. Tudo bem? Tá? E o mesmo vai acontecer para a compra. Quando acontecer 3 vezes, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, 3 vezes seguidas, ó, 70, 195, 280. Se você comparar aqui o 70 com o spread de baixo, 195 com 0 e 280 com 105. Ambos são pelo menos 2 vezes maior no spread e na reação do comparativo. Quando eu colocar o fator sequencial, vocês vão ver que aqui vai pintar de azul também. Vamos lá. Muito provavelmente. 3. Aqui, ó. Pintou de azul. Ok? Pintou o fundo de azul. Vamos lá, então esse já começa a dar um pouco de sinal, dar um pouco de alerta, tá? E aí, aqui tem alguns pontos importantes, na verdade. Em que contexto? Na verdade, a gente fala isso muito importante a questão de olhar o contexto. Ele está num rompimento, ele está no fim de um movimento, né? André, como é que eu sei se é fim ou começo de movimento? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Eu vou pegar aqui no começo do dia um exemplo que eu até deixei anotado aqui. Vamos lá. Vamos lá aqui. Eu vi diversos sinais desse aqui. Por algum motivo. Deixa eu ver se ele acabou saindo. Acho que ele acabou saindo aqui do dia exato que eu queria olhar. Então, só um minutinho que eu vou colocar exatamente no momento certo para olhar. Justamente aqui. Tá? Ele tem muito a questão de, em que contexto ele está, esse indicador, o fator sequencial. Tá? Vou colocar mais perto para vocês aqui.
eu tinha notado, né, um ponto de manhã, não sei quem acompanhou o mercado em real time hoje, deve ter visto ali que o 28 no dólar de manhã, né, logo na abertura ali, depois de 20 minutos, ele começou a ter muita briga, né? E quem, né, já opera por leitura de fluxo sabe ali da questão de acabar segurando muito naquele nível de preço, entrou muito lote escondido nele, por aí vai. Né? Aqui acabou tendo, né, bastante volume no 28, aqui não dá para ver, né, tão bem, né? Mas aqui ficou muito claro isso. Ó. Mais ou menos 10 e pouco da manhã, ó, nesse nível de preço aqui, ó, tá? Percebem que o mercado veio caindo, 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 né? Bastante agressão de venda maior do que de compra. Aqui, inclusive, deu um fator imbalance, mas um fator sequencial, na verdade, mas meio que fora um pouco de contexto, tá? Aqui eu não enxerguei muito sinal. E aí o mercado veio caindo, caindo, caindo. Nesse nível de preço, quando ele foi chegando aqui perto do 29, na verdade foi 28,5 de novo, começaram a agredir muito a compra. 370 lotes agredidos, agrediam a compra, ou seja, vendedores consumindo a compra, quando estava nesse spread aqui, ó. Depois 1.300 lotes, tá? E depois 285. Ou seja, aqui começou falando, tá bom, André, mas aqui está com números muito grandes do lado esquerdo. Números grandes do lado esquerdo significa que entrou muito vendedor no mercado, que são vendedores que aceitaram negociar contra compradores previamente existentes no book. Sim, só que quanto maior o número, mais significa que também tinha compradores no mercado. E o mercado não caiu naquele momento. Ou seja, isso chama absorção de mercado. Quando o vendedor agride a compra, mas a compra, ao invés de acabar naquele nível de preço e deixar o vendedor aceitar vender a preços cada vez mais baixos, o comprador renova a compra naquele nível de preço. Isso chama absorção. Tá? E aí o mercado absorveu aqui no 28,5, deu uma ótima compra, né, para quem sabe enxergar isso no mercado. Isso dá para enxergar por esse indicador, aqui 1.300 aqui, por esse número, na verdade, é muito maior do que costuma sair em cada nível de preço. Olha aqui, 300, 100, 200. 1.300 é muito grande. Tá? E aí, mas o mais normal de se enxergar isso é para leitura de mercado, aqui book ofertas, book de ofertas ordem a ordem, book agrupado e times and trades. Mas o fato é que também dá para enxergar isso por aqui, tá? E aí o mercado deu um repique, ó, repicou para cima de novo. Na hora que o mercado vem, se ele vier e perder essa faixa do 28,5, mas por que, André? Porque é uma reta, porque bateu aqui e segurou? Não. Porque bateu e segurou com absorção de compra, ou seja, tinha interesse comprador aqui. E aí quando o mercado sobe, depois do interesse comprador, veio do 28,5 para o 34,5, 35 na verdade. Ou seja, subiu, legal, subiu 6,5 pontos, quase 7. Quando o mercado volta, muito rápido, olha, coisa de 15, 20 minutos depois. Quando ele volta para esse nível de preço aqui, é de se esperar que entre compra de novo nesse 28,5. Vai acontecer isso necessariamente? Claro que não, mas na nossa cabeça, poxa, se o cara acabou de segurar 28,5, acabou de voltar 15 minutos depois, será que esse cara que estava comprando aqui no 28,5, né, será que esse cara vai voltar a comprar aqui? Ou será que esse cara já gastou todo o lote dele para comprar aqui? Ou será que foi esse cara que comprou daqui para cá? Tudo isso é visível pelo book de ofertas times and trades. Tudo isso é visível, tá? Mas o fato é que no mercado volta muito rápido, a gente fica de olho aqui. Pô, esse cara vai ou não continuar comprando ou ele já queimou todo o lote? Quando o mercado vem e perde o 28,5, ou seja, eu tenho um ótimo sinal operacional para vender. Tá? De novo, isso não está escrito aqui na tela, você tem uma série de fatores. Você pode falar, putz, vários porquês. Esse cara aqui gastou todo o lote dele ou não? Esse cara gastou todo o lote dele para fazer o mercado vir daqui para cá. Se aconteceu isso, na hora que o mercado volta para cá, você não tem mais o interesse comprador que tinha. Ou pode ser um outro cenário. O meu cara só comprou aqui e esse cara não pagou para cima, ou seja, ele não comprou mais nos próximos níveis de preço. Não foi ele que fez o mercado subir do 28,5 para o 34, foram outros tipos de player. Tudo isso vai interferir em como você vai avaliar esse rompimento aqui. Tudo isso. Tá? Nesse caso aqui, tá, o mercado voltou, e digamos que você não saiba o que aconteceu, o mercado voltou, e o fato é, se perdeu 28,5, tá, é muito provável que o mercado vai escorregar um pouco mais. Por quê? Porque ele já teria caído aqui se não tivesse essa ordem de compra absorvendo aqui desse cara. Como é que você sabe disso, André? Esse cara comprou 1.300 lotes. Tá? Ou seja, alguém vendeu 1.300 lotes. Se ele comprou 1.300 lotes, se esse cara não tivesse comprado 1.300 lotes aqui, para esse cara vender 1.300 lotes, ele teria que ser obrigado a vender a preço cada vez mais baixo. Ou seja, esse cara já faria o mercado cair se não houvesse essa compra. Então, se o mercado volta para cá, e não existe mais o comprador disposto a comprar aqui, você vai falar, putz, o mercado está vendedor, tem mais cara com mais lote para vender. E como a quantidade de cada nível de preço na compra é finita, para esse cara vender esse lote, ele vai ter que aceitar vender cada vez mais baixo. Vocês percebem? Isso não está escrito na tela. Tá? Tudo isso você tem que entender por conhecimento de mercado. Tá? E o fato é, tá bom, quando o 28,5 vira vendedor, ou seja, quando você está nesse spread aqui, ó,
28,5 vendedor com 28 comprador, é muito importante que você comece a olhar uma coisa. Bom, o que você quer olhar aqui? Você não quer ver defesa de comprado, concorda? Pelo cenário que eu estou dizendo? Porque você não quer ver esse cara que comprou absorvendo aqui comprando de novo. Se você não quer ver defesa de comprado, você não quer ver agressões de compra. Do lado direito. Olha aqui, 15, 5, 70. Números pequenos. O que mais você quer ver? Você quer vendedor precisando vender. Ah, André, como é que eu vejo isso? Urgência na troca de preço. Não dá para saber aqui quanto tempo demorou para trocar de preço. Tá? Não dá. Você pode falar pelo tempo, André, olha. Daqui, ó, desse candle para cá, estava 10,26 para 10,32. Demorou muito. Desse candle para esse, demorou só 2 minutos. Ó, 1 minuto, 2 minutos. Ou seja, foi urgente. Mas assim, para ver urgência, você só consegue olhar por aqui, ó. Book Times and Trades. Velocidade com que... Eu queria que tivesse as ofertas aqui, mas o mercado fechou, já não tem como. É a velocidade com que as ofertas saem daqui e vêm para o histórico. A velocidade com que o preço troca. É uma das coisas mais importantes para se olhar. Tá? E isso aqui não mostra. Ok? Mas vamos lá, tá bom. Como é que eu veria urgência por aqui, sendo que o critério tempo não dá para ver? Eu quero ver que só batem e não tomam. Só tem agressões de venda, refletidas do lado esquerdo, e não tem agressões de compra. Vi 1, 2, vi 3 vezes, fator sequencial. Ah, André, então quer dizer que você vai esperar dar o fator sequencial para vender aqui embaixo? De forma nenhuma, o Antunes fala isso direto. O fator sequencial, ele é um sinal que me diz, putz, que pariu, eu tô certo, mas eu já tô no mercado. Okay? Ah, quando que você vende? Ou quando consumirem toda a compra no 28,5, ou seja, está perdendo o nível de preço, ou o mais correto, quando 28,5 vira vendedor no mercado, ou seja, quando 28,5 fica do lado direito aqui, e quando começam a agredir a compra, consumir a compra do 28 que está aqui na compra. Ok? Por quê? Porque eu sei que 28,5 virou vendedor, para quanto maior o lote da venda aqui, ó, melhor, especialmente se não tiver HFT na venda. Tá? Se tiver lote de cara realmente precisando vender, André, como é que eu sei tudo isso? É um pouco mais complexo, mas isso é possível, absolutamente possível. Tá? E aí, então quando 28,5 virar vendedor, quando começarem a bater a 28, você bate a 28 junto quando está chegando no consumo do final da fila. Ok? E aí, quando você vê esse sinal aqui, ó, que você deu 3 vezes o order imbalance mais negativo, olha aqui, 115 é mais do que 2 vezes maior que 55, 290 é muito mais do que 2 vezes 15. Deixar mais perto. E 515 é muito mais do que 5. Então, deu 3 vezes o order imbalance, que é aquele primeiro que só colore. Ó, isso aqui, ó, deu 2 vezes o order imbalance aqui. Não deu 3. Por isso que não está pintado como uma caixa. Aqui deu 3 vezes. Ó, por isso que está pintado como uma caixa. Então, volto a dizer, você não vai vender porque deu o order imbalance. Mas porque deu o fator sequencial, desculpa aqui, que é essas 3 números aqui com a questão do pintado no fundo, tá? Vai te fazer, uma vez vendido, você já está vendido porque perdeu o 28. E a lógica de tudo isso é porque você fala, putz, 28 acabou de segurar um pouquinho para trás aqui, com caras absorvendo. Aí isso aqui é mais complexo. Puta, será que esse cara gastou todo o lote dele aqui? Ou esse cara gastou o lote e ele que fez subir daqui para cá? E aí quando o mercado voltou, esse cara não está atuando mais. Se ele não está atuando mais, eu vou esperar que, putz, quando o mercado venha para cá, eu não quero ver agressões de compra, porque eu não quero ver comprados no mercado agindo, e eu quero ver urgência da venda. Como é que eu vejo urgência da venda? Números grandes, agredidos, ou seja, vendedores agredindo números grandes, vendedores aceitando negociar contra compradores, fica refletido do lado esquerdo, e especialmente, isso aqui, ó, números seguidos. Ou seja, rompimentos, então anotem isso aí. Fator sequencial é muito útil para você ver que você está certo no rompimento, por conta da urgência. Do rompimento a gente quer ver urgência, a gente quer ver stop. Né? E aí quando você olha o fator sequencial, você está vendo stop. É uma forma de você perceber que naquele momento o mercado está muito desbalanceado para um lado, nesse caso para venda. Ou seja, não tem cara querendo comprar. Nesse momento aqui, ó, o cara quando o spread era 28,5 com 29, bateram a 28,5. Aí virou venda, 28,5 virou venda com 28 spread. Bateram tudo a 28, quase não negociaram a 28,5. E aí 28 virou venda, ficou 27,5 com 28. Não tomaram nada a 28, negociaram só no comprador, ou seja, eu quero ver urgência de vendido. Mesma coisa se fosse no rompimento de alta, eu queria ver urgência de comprado. Tá? E aí o fator sequencial refletiria que eu estou certo, mas de novo, eu não espero ele para vender aqui embaixo, ok? Eu já estaria vendido no rompimento por conta do critério de urgência, ok? Então, esse é um ponto, né? Então eu falei para vocês o fator sequencial num contexto de rompimento.
tá? Que aconteceu aqui. E você tem outras possibilidades de fator sequencial que, na verdade, a gente não iria, nesse caso, eu iria a favor, né? Fator sequencial de venda, eu já estou vendido, deu fator sequencial, putz, estou certo para poder segurar minha venda, tá? E aí, vocês vão tentar achar um outro lugar que eu me lembre hoje, que tenha dado alguma indicação do fator sequencial no final de movimento. Aqui deu um outro fator sequencial, ó, antes do rompimento do 28, 28 acaba sendo uma referência, né, acabou sendo uma referência de preço hoje por diversas vezes, e aqui deu um fator sequencial, ó, antes de romper. Isso acaba sendo muito, muito importante também, tanto na ida quanto no pullback, tanto na ida quanto na volta, ó, fator sequencial. Ou seja, 215 aqui, ó, é uma agressão de compra muito maior, tá, do que a agressão de venda aqui. 465 é uma agressão de compra muito maior do que 215. 1.300 é uma agressão de compra muito maior do que 400. 155 é uma agressão de compra muito maior do que agrediram na venda aqui. Deu o fator sequencial, uniu isso junto ao rompimento do 28. Nesse caso, o fator sequencial deu antes do rompimento. Ah, André, tem que ser depois para ser perfeito? Não tem nada perfeito no mercado. Aqui você está lendo o que está acontecendo no mercado. Nesse caso aqui, a agressão, ou seja, a urgência de compradores, ela entrou antes do rompimento. Mas quem diz para nós que só depois do rompimento que vai entrar a urgência? Entendeu? Não tem, isso não existe. Entendeu? Então, é leitura de mercado. Tá? Então, outro exemplo que deu aqui. Eu quero olhar um exemplo em que aconteceu em fim de movimento. Tá? Acontece com muita, muita frequência isso. Tá? Tem que ficar muito esperto com esse ponto aqui. Eu lembro que eu tinha anotado mais alguns. Aqui deu também, então, mas aqui eu acabei não anotando nenhum nível de preço significativo. E outra coisa bem importante, aqui vocês podem usar o fator sequencial não só para olhar os níveis de preço, né, traçados, com suporte e resistência, tal, ou as áreas com agressão muito significativa ou absorção, os níveis de preço importantes. Você pode usar também colocando aqui, desculpa, não é isso aqui, inserir indicador no volume profile, ok? Que é aquele indicador de volume na horizontal. Você tem umas áreas de negociação muito grande, tá? E os rompimentos dessas áreas geralmente vão gerar stops. E esse fator sequencial aqui, que é, de novo, essa caixa aqui em azul ou em vermelho, eles demonstram que o mercado está com uma urgência em negociar de um lado. Ou seja, nesse caso aqui, ó, tomaram muito mais do vendedor do que bateram no comprador. Ou seja, mostrou urgência de compra aqui, ó. Nesse caso, mostrou urgência de compra. E se essa urgência de compra ela se der num contexto em que o mercado está negociando muito, ou que ele está num canal, e ele está saindo do canal com urgência, é justamente esse tipo de sinalização que ele dá. Ou seja, stop. Ele tá mostrando, na verdade, stop é uma das coisas, ele está mostrando urgência. Tá? Ele está mostrando que naquele lado deu um desbalanceamento muito grande de comprador e vendedor em vários níveis de preço, não num nível único. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui o outro caso, que é o contexto justamente ao contrário, né? Que é, acho que hoje acabou não acontecendo muito isso. Aconteceu aqui. Não é perfeito, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Ó. O mercado veio subindo, quem reparou no gráfico aqui, ele veio subindo desde aqui do 18 e pouco de manhã, e aí ó, veio subindo, e eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. E aí, aqui em cima deu um fator sequencial. Quando eu comparo aqui, por que que tá pintado aqui, ó, as caixas? 130 é maior que 0, 130, opa, aqui deu um bugzinho, então 130 com 130, que não era para ter acontecido isso. 310 é maior que 130, tá? Ele acabou dando dessa configuração aqui, na verdade, por alguma conta de bug, que eu não sei o que está acontecendo, tá? Mas, bom, digamos que deu esse fator sequencial aqui. O fator sequencial, na verdade, ele tenderia a ser um mercado de alta. Né? Se aqui tivesse aliado a um rompimento e tal, ele seria uma urgência em negociar. Ok? Tá? Teoricamente, isso na teoria. Tá? Mas tem que ficar muito esperto. Quando o mercado já subiu ou já caiu um pouco, você tem que ficar muito esperto. Ou não está aliado a nenhum rompimento de preço importante, você tem que ficar muito esperto por outra coisa. Ele pode ser fim de movimento. Ah, André, como é que eu vou saber isso? Porque quando você estiver olhando aqui o mercado pelo Book, pelo Times and Trade, você começa a perceber que algumas vezes entra stop no mercado. O cara que está vendido e estopa comprando, ou o cara que está comprado e estopa vendendo. Tá? Muitas vezes o cara demonstra uma urgência em negociar, mas o lote dele acaba rápido. Ou seja, o cara tem 1000 lotes, ele está vendido e vai estopar. Se esse cara vai comprar 1000 lotes, ele vai comprar 1, 2, 3, 4 níveis de preço rápido,
mas acabou os 1000 lotes do cara na compra, ou seja, ele não vai continuar comprando depois. Então, esse desbalanceamento que deu, esses 1000 lotes que entraram na compra, agredindo a liquidez de vários níveis de preço da venda, e por isso o mercado subiu aqui, eles acabaram. 1000 lotes e acabou. Então, o mercado, né, ele vem, entra aquela compra expressiva de 1000 lotes, todo mundo fala, nossa, entrou muita agressão de compra, vamos comprar também. Deu fator sequencial. Tá? Pô, fator sequencial é de continuidade de alta. Só que, na verdade, acabou o lote do cara. Ah, André, como eu vou saber disso? De novo, por aqui não tem como saber. Mas a tua habilidade de ler a tela, né, a gente tem um curso gratuito de introdução ao Tape Read que ensina, dá os primeiros passos de como ler essa tela aqui. Que é você perceber, putz, entrou uma compra agressiva. A tua expectativa é que essa compra agressiva continue nos próximos meses de preço. Ou seja, aqui, ó, entrou uma compra agressiva, o cara tá tomando 130 aqui, não é tanto, 300 lotes. Putz, a minha expectativa é que o cara continue tomando lotes grandes no próximo. Continue agredindo, consumindo liquidez da venda. Que aqui, ó, no 40,5, onde ele tomou 310 lotes, que no 41 ele também tome lote grande, que no 41,5 também, que no 42 também. E nesse caso, o que aconteceu? Ó, o cara tomou um lote grande aqui, para cima não tomou muito, e aí quando o spread virou, ó, 41 com 41,5, não tomaram a 41,5 quase nada, 30 lotes. Veio um cara e bateu a 41, ou seja, inverteu o fluxo de comprador para vendedor. Aí que raio de urgência é essa que o cara tem um lotão para comprar e ele não paga níveis de preço para cima? E vem alguém e aceita vender, ou seja, faz a operação contrária. Opa, o lote desse cara acabou. Ok? Você entende que você tem que olhar contexto, não adianta olhar o sinal e falar, putz, quando eu tenho a caixinha azul é para comprar. Eu dei 2 exemplos aqui, um rompimento, que a gente chama de nascimento do movimento, e um outro que é fim de movimento. Ah, André, mas então é só olhar quando o mercado subiu demais, procura o azulzinho para vender? Claro que não. Muitas vezes isso aqui pode ser uma continuidade da alta. Como é que eu vou saber? Você vai analisando preço a preço, a fluidez do mercado com que ele troca de preço. Quanto mais fluido o mercado que ele troca de preço, mais os comprados vão aceitar negociar nos preços de cima. Ok? Nesse caso não aconteceu isso. Ó. Enquanto estava subindo, ou seja, caras consumindo a liquidez na venda, agredindo a venda, compradores agredindo a venda, veio um cara e ao invés do cara agredir a venda, aqui ó, foi só 30 lotes, veio um cara e bateu no comprador. Ou seja, um vendedor urgente aqui. Pô, então eu tô errado, esse cara não tem mais lote na compra, acabou o lote dele. Aliás, isso aqui é um ótimo sinal de venda até, porque o cara mostrou urgência em comprar e acabou o lote dele. Como é que eu sei? Porque alguém interrompeu o fluxo dele vendendo. E aqui eu junto isso com uma inversão de fluxo que chama, que o mercado vem subindo, o mercado está tomador, ou seja, o comprador está consumindo a liquidez do vendedor, estão tomando, de repente vem alguém e bate o lote grande. Ele mudou o padrão, interrompeu o padrão da compra e esse cara mostrou que tem lote grande para vender. A tua cabeça é, opa, esse cara, se ele bateu esse lote grande aqui, 275, no 41, esse cara tem mais lote para vender, ele vai aceitar vender a preços cada vez mais baixos. E é o que aconteceu. Ok? Nesse caso. Tá? Então, mas vamos voltar aqui para o fator sequencial. Tá? Então, de novo, você tem 2 contextos. Um é em mercados a favor, em situações de contexto a favor, que é rompimento. Nesse caso aqui, ó, de manhã foi a favor. Deixa eu voltar nele aqui. Nesse caso aqui foi a favor, ou seja, o mercado marcou um nível de preço, tá? Porque teve absorção de compra, caiu, perdeu, e aí veio agressões atípicas sequenciais de venda. Okay? Então, é um mercado de ir a favor. Okay? E aquele outro é um mercado de ir contra, porque o mercado... Aqui também, se o mercado não estivesse fluindo para baixo, se não estivesse caindo e mostrasse números de agressões de compra significativos aqui, eu ia falar, opa, que raio de vendedor urgente é esse que é interrompido por um comprador forte? Provavelmente esse cara não tem tanto lote assim. Não é o que aconteceu aqui. Ok? Vamos falar então do terceiro indicador. Tá? Terceiro indicador, na verdade. Vamos colocar aqui. Propriedades, e aí ele na verdade chama-se fator progressão. Eu uso 3 também, e aqui eu também uso a diferença maior que 20. O que significa fator progressão, pessoal? Fator progressão, ele vai ser registrado com sempre, com esses risquinhos rosa na vertical. Mas ele pode estar ou do lado esquerdo ou do lado direito. Tá? Mas o que significa o fator progressão? Vamos pegar um real aqui. Esse de baixo aqui. Ó. Tá. Quando ele está do lado direito ó, do candle, significa que por 3 variações seguidas, consecutivas, a agressão daquele lado, nesse caso de compra, foi maior.
Por quê, então, aqui, ó? Nesse caso, eu não comparo a venda, eu só olho a compra. Olha aqui, ó, no 21, tá? Tinha 0. No 21,5 tomaram 25. 25 é maior do que 21, no preço de cima, mas não estou olhando spread, eu estou olhando só o preço. Ou seja, 25 é maior do que 21. 105, que é quanto tomaram no 22, é maior do que 25, que é quanto tomaram no 21,5. E 275, que é quanto tomaram a 22,5, é maior do que quanto tomaram a 22, que são 105 lotes. Ou seja, é sempre a comparação assim, ó, sempre dentro da mesma candle. E não pode pular, tem que ser sempre consecutivo. E eu estou olhando sempre 3. Então, aqui é 1, 2, 3. São 3 variações. É do 21 para o 21,5, do 21,5 para o 22, do 22 para o 22,5. Deu 3 variações. E é por isso que vai ficar registrado. O certo seria ficar registrado rosinha no próximo aqui também, né? Que é computar os 4 preços que englobam as 3 variações. Aqui então mostra 4 preços, ó. Mas a variação tem 1, 2, 3. Todo mundo concorda? São 4 números, mas variação é 1, 2, 3. E a tua configuração aqui, ó, ela é por variação. Tá? Isso aqui é variação, não quantidade de número. Ok? Variação. Tá? E aí, o que significa isso? Que os compradores estão aceitando ou estão querendo tomar lotes maiores quanto mais o preço sobe. Então, peraí, André. Então, quando eu estava 21,5, o cara tomou só 25 lotes. Quando eu estava 22 na venda, o cara tomou 100. Quando eu estava 22,5, ele tomou 275. Ou seja, o comprador está aceitando naquele momento a comprar lotes cada vez maiores quanto o preço sobe. Faz sentido isso, pessoal? Você, quando vai numa feira de carro, você vai comprar mais carro quanto mais alto for o preço? Muito provavelmente não, né? O ideal seria o contrário. Você vai comprar cada vez mais carros, quanto mais baixo for o preço, você fala, putz, a 50 mil eu não compro esse carro, mas a 40 eu compro. Putz, e a 20 então, a 20 mil eu compro, né, com vários carros. Tá? Então quando acontece esse fenômeno do comprador aceitar comprar cada vez mais lotes a preços mais altos, a gente tem o chama fator progressão. E ele é muito parecido com o fator sequencial em termos de leitura. Tá? Então, assim, mas ele tem um componente a mais aqui. Ele também deriva do contexto, tá? Só que aqui é o seguinte, ele pode ser reflexo de números pequenos ou números grandes. Nossa, André, como assim? Isso aqui, por exemplo, é um número pequeno. Tá? E o número pequeno geralmente não dura. O que é um número pequeno? Aqui, ó, ele foi de 0 para 25, de 25 para 100, de 100 para 275. Aqui o último não é pequeno, a diferença aqui dá 160 lotes. Mas aqui para baixo, ó, não é grande. Ou seja, a diferença entre eles. Quando o fator progressão é feito com números pequenos, geralmente é um mercado em que você não tem um player institucional grande, nesse caso aqui comprando. Por que comprando? Porque o fator progressão está do lado direito, ou seja, de agressões de compra. Tá? Quando você tem bases pequenas aqui, ó, geralmente quem está envolvido na negociação são ou HFTs ou market maker não costuma agredir, market maker leva do mercado, é sempre passivo. Então, é ou o girador, em menor escala, ou pequenos institucionais que são irrelevantes, ou HFTs. São caras que não têm tanto lote na mão. Tá? E André, então, e qual é o reflexo disso? Quando você olha fator progressão para lotes pequenos, tá? Você fala, putz, quem está envolvido nessa negociação são pessoas pequenas. Essa alta não tende a durar. Tá? Essa alta não tende a durar. O que eu faço com essa informação, André? Depende. No scalping, você vai esperar o mercado subir um pouquinho, vai esperar uma parada e vai vender para giro no scalping, ou escorado em algum lote, no caso aqui aconteceu uma inversão de fluxo, ou uma absorção, aqui aconteceu uma absorção, na verdade. Você vai procurar algum outro sinal, dado um contexto em que você viu que o mercado caiu. Na hora que ele recupera, a recuperação da alta foi motivada por players vazios, pequenos, HFT, geradores, já que não tem lote suficiente para poder fazer o mercado explodir, ok? Para fazer o mercado subir demais. E aí você vê que o mercado aqui, ó, realmente, ó, ele ficou, tudo bem, ele não caiu, não, mas ele não passava do 23 aqui, ó, ele ficava 23, 20, 20,5 na verdade, 23, 20, ou seja, quem fez o mercado subir aqui, ó, foram players pequenos, ok? Aqui também, não deixa de ser. Tá? Já começa a ficar um pouco diferente daqui, ó. Olha como as variações estão maiores, ó.
35 para 330, aqui não nem muito, mas o número chama atenção, 360, 200, tá? Não necessariamente, aqui acabou subindo, mas não necessariamente ia subir. Mas você vê que ele mostra que, putz, os players envolvidos, ó, nessa negociação, nesse processo de alta aqui, ó, olha a diferença disso daqui para isso aqui, ó. Aqui é 0,25 e 100, é pouco. Olha aqui, ó, 0,35, 300. Opa! 300 de novo. Tudo bem, a variação do 330 para o 300 aqui não é tão alta, mas estamos falando de 300 lotes consumidos, 300 lotes agredidos por compradores, e aqui estamos falando de 100, 3 vezes mais. E olha aqui, de fato, o mercado depois subindo, ok? Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado de, putz, deu o fatorzinho aqui, vamos vender, deu o fatorzinho, vamos comprar. Na verdade, você tem que usar isso aqui como potencializador da tua leitura de tela. E o que eu estou falando de leitura de tela? Você tem que entender que quais players estão envolvidos na negociação por trás daquela tela. Por que você tem que entender quais players estão envolvidos? Por que eu falei, putz, HFT, o gerador, ou market maker, ou o institucional pequeno? Porque esses caras, eles não têm muito lote. Ou seja, eles não vão fazer o mercado subir ou cair muito. Eles vão fazer o mercado subir 1, 2, 3, 4, 5 ticks, acabou o lote deles. Tape reading é isso. Análise de fluxo de ordens é entender se o movimento que você está olhando está sendo causado por cara que tem lote na mão e vai durar aquele movimento, ou se aquele movimento está sendo causado por cara que não tem lote na mão e aquele lote vai acabar e você vai atuar contra. Basicamente, tudo que está por trás da leitura de análise de fluxo é isso, é reconhecer isso. E tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, na verdade, não são sinais de compra e venda, são facilitadores para reconhecer o que está por trás da tela. Tudo bem? Tá? Então, você tem muito essa questão de... Deixa eu ver se eu acho mais um exemplo aqui. Vamos lá. Aqui deu um outro exemplo na venda, muito legal também. O mercado, né, estava ali no 21, veio subindo, veio para o 27,5, não é muito, mas né, fez um movimento de alta. E olha que interessante aqui, quando ele chega aqui no 27,5, olha o spread. Isso que é legal vocês olharem. O spread ficou 27 comprador com 27,5 vendedor. Deixa eu deixar aqui, 27 comprador com 27,5 vendedor. Não tomaram um lote grande a 27,5. Ou seja, opa, cadê o comprador dessa jossa aqui? Ó? Cadê o comprador disso aqui? Sendo que aqui, ó, durante o processo de alta, olha o comprador presente, vários níveis de preço, 1.700, 500, 300, 380, 50, 700, 180, 60, 200, opa, tá cada vez menor, né? 500 ainda bastante, 50, cadê o comprador aqui? E aí, né, nesse spread aqui, batem mais aqui do que tomam, mas é pouco, 95 para 50 não é muito. Olha no de baixo, ó, 505. Opa, e olha o fator progressão vindo para venda aqui, ó, 0,95, quase 90 de diferença, 95 para 500, mais de 400 lotes de diferença. Né? Falou, peraí, entrou vendedor no mercado. Né? Olha a quantidade, olha a progressão. Né? O mercado estava no 27, no movimento de alta, não tomaram a 27,5, tá? Só por isso já é um sinal de scalping, mas não está refletido muito aqui. Tá? Até tá, né? Agressões de compra significativas e aqui ausência de agressão de compra. Tá? Mas acaba sendo um fator simples, só olhar isso, é muito simplista. O mais importante é ver isso. Opa, além do contexto estar de alta, ter escassez de comprador, ou seja, você não sabe se o cara acabou o lote dele ou se ele não está disposto a pagar caro, 27,5, a partir de 27,5. Uma coisa você sabe, ele parou de comprar. Mas pode ser que caia um pouco e ele volte? Claro que sim. Como é que você vai saber disso? Olhando o mercado. Você não tem que adivinhar futuro, você tem que olhar o mercado. Mas aqui aconteceu nada diferente, que é, putz, além da escassez de compra nesse nível de preço, ele não aceitou pagar 27,5, o que aconteceu foi que ele começou a aceitar vender lotes maiores, quanto mais baixo o preço, ou seja, ele bateu 95, bateu 500, bateu 550, ou seja, puta, o cara tá, ele tá, quanto mais cai, mais ele quer lote, mais ele quer vender. Ou seja, aconteceu alguma coisa nova no mercado. E olha, o mercado veio aqui do 26,5, né? Ou seja, colocou, onde sinalizou de verdade, ó, 26,5, tá? Com agressão de venda significativa, veio de novo aqui para o 21. Tá, ok? Tá? E aqui de novo aqui embaixo, ó, quando veio para o 21, olha aqui, 150, 500, 800 mil. Olha aqui o comprador voltando de novo no mercado. O comprador querendo, quanto mais sobe, mais o cara aceita comprar. Né, que é contra-intuitivo. E aí não é à toa que, ó, aqui quando isso fica perceptível é aqui, ó, no 22,5. Tá? Na pior das hipóteses, no 23, vai, que você conseguiu tomar. No 22,5 você percebeu, só que você não conseguiu comprar 22,5. 22,5 virou comprador, né, e aí no 23, quando começam a tomar 23, aí você percebe e toma aqui no 23. Olha para onde veio 27 de novo. Tá? Não sei se, ó, subiu
mais depois, na verdade, 30. Mas tudo bem, mas André, não vou pegar tudo. Claro que você não vai pegar tudo, e não vai mesmo. Mas você consegue perceber. E, de novo, eu não quero que vocês entendam o decore. Quando der rosinha, compra. Quando der rosinha aqui do lado esquerdo, vende. Eu quero que vocês percebam o que está por trás do rosinha. O que é atrás do rosinha. Tá? E aí, vamos lá. Vou explicar o que é o exaustão agora, na verdade. Tá? Vou colocar o botão direito. O exaustão é o extremo oposto. E aqui eu coloco quantidade também acima de 20. E configuração de 3 também. Ele é o extremo oposto do fator progressão. Ou seja, ele é o contrário do progressão. O progressão é quando o cara aceita comprar e o lote da compra vai ficando maior quando o preço sobe. No exaustão é quando o lote da compra vai ficando menor quando o preço sobe. Vamos lá? Vamos ver esse exemplo aqui. E ele é refletido, ao invés de rosa, ele também são retas verticais, só que ele é amarelo ao invés de rosa, tá? Para facilitar a visualização. Então, vamos lá aqui. Eu tinha até anotado um exemplo bacana aqui. Lembra do movimento que eu falei de manhã aqui na perda do 28 e tal? Deu um fator sequencial. E aí o mercado veio caindo, caindo, caindo. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Ó. Quando o mercado chegou, aqui embaixo, agrediram 725, ou seja, agressão de venda, né, batendo no comprador. No nível de baixo, agrediram 225. No nível de baixo, 65. E nesse nível de preço, nada. Você concorda que aqui está cada vez menor? Ó? 275, 225, 65. Mas se eu olhar antes, até menor aqui ainda, ó. 1.600, 725. Só aqui já caiu a agressão. 725 para 225, caiu de novo. 225 para 65, caiu de novo. 3 variações. 1, 2, 3. Já deu o fator de exaustão aqui. Ó. O fator progressão é o contrário, na verdade. Ó. Bateram 0, bateram 480, bateram 600, bateram 1.000. Aqui está acelerando a venda. E aqui está desacelerando a venda. Então, olha aqui no mesmo exemplo, mesmo candle, fator progressão. Mas aqui a tua sinalização é justamente o que você queria ver, era sinal de venda, de continuidade aqui. Porque aqui o mercado perdeu 28,5, que lá, por que é 28,5? Porque lá tinha absorção de compra, né? Mostrou que ali tinha comprador no 28,5. Perdeu, escassez de compras, justamente o que eu queria ver, eu não queria ver o comprador. E urgência em cara a vender. Show. Veio caindo, caindo. Pô, o vendedor já caiu. Ele tá, quanto mais cai, mais lote ele quer vender. Ótimo até aqui. Agora aqui já não. O mercado, pô, caiu no nível de preço de baixo, ó, 24,5. Ele bateu 725 lotes, é muito ainda. No 24, 225, ainda é muito, mas é menos. No 23,5, 65 lotes, no 23 nada. Opa, aí isso mostra que a venda, o vendedor está exaurindo, que ele está ficando cada vez mais fraco. Nesse cenário aqui, você não tem o que pensar, você tem que zerar a tua venda. Você não tem o que pensar. Ah, André, ele é só para você sair de uma posição prévia, nesse caso, deu exaustão de compra, exaustão de venda, na verdade. A venda, os vendedores estão, quanto mais o preço cai, menos eles aceitam agredir. Tá? Menos eles batem, menos eles aceitam agredir, quanto mais o preço cai. Isso mostra que o vendedor está ficando escasso. É só para zerar venda, André, que eu vou pagar aqui, que eu vou comprar, ou se eu tiver zerado, eu posso pôr uma compra aqui para poder pegar uma eventual volta. Não é um sinal muito bom, mas eu gosto de também entrar. A exaustão de venda é um sinal operacional também para apostar na compra. E aqui deu certo. Tá? Aqui no 23 você não pegaria, mas você pegaria uma compra no 23,5 e o mercado voltou rapidamente para o 25. Um ponto e meio muito rápido. Muito, muito rápido e voltou com um ponto e meio. Okay? Acabou. Vindo mais, na verdade. Veio aqui para o 26. Mas sendo mais realista do que o rei, um ponto e meio é muito rápido de você pegar. Flui muito fácil. Ok? Tá? Mas as técnicas de scalping não estão sendo abordadas nesse vídeo aqui, tem muita coisa por trás disso, tá? Muita informação, puta, onde zera, onde não zera, onde é o stop, mas só para dizer o que significa esse fator exaustão aqui. Tá? E, de novo, você tem exaustões grandes ou pequenas. Aqui uma exaustão grande, considerada grande. Por que grande? Olha os números aqui, 1.600, 700, 225, 65. É uma exaustão grande. Tá? E também tudo depende do contexto. Você vai ter exaustões muito pequenas. O que são pequenas? Aqui, 70, 50 e 30. Você concorda? 70 lotes é pouco, 50 é pouco, 30 é pouco. Esse tipo de exaustão não significa que tinha um cara vendedor muito grande no mercado e que o lote da venda foi acabando. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver exaustão grande, em que o cara vende lote grande e eu quero ver o lote desse cara grande acabar. Eu não quero ver exaustão pequena. Tudo bem? Tá? E aí, eu vou para o último indicador que eu vou falar para vocês aqui, que é o volume. Aqui.
fator volume. O que significa aqui? Ó? Ele tem até três configurações, na verdade. Ele tem 0, que não vai mostrar nada, não faz sentido. Ele tem 1, 2, 3. Eu sempre uso 1. O que significa isso aqui? Ele sempre mostra o preço em que houve maior agressão na compra e na venda juntos, somadas. Isso não é correto, ok? Porque o spread, e ele fica marcado por essa linha horizontal laranja aqui. Tá? Apesar de não ser correto, tá? Ele é o nível de preço em que teve maior agressão. André, por que não é correto? Porque o spread nunca é 26 com 26. O spread é sempre 25,5 com 26, 26 com 26,5. Mas naquele nível de preço, em situações distintas, houve uma agressão muito forte na compra e na venda naquele nível de preço. Mas, de novo, volto a dizer, em situações, ou seja, em momentos distintos. Não foi ao mesmo tempo. E aí, a área que somada tem mais volume é selecionada por essa linha laranja. Se eu escolhesse 2, André, selecionaria a primeira maior área e a segunda maior área. Por que eu não uso 2? Começa a ficar com muita informação na tela. 1 já está bom. Olha aqui, ó. Nesse nível de preço, 515 mais 70 é o maior volume somado de agressão. E o segundo maior volume é esse aqui, ó, 380 mais 25. Por isso que vai aparecer esses dois. Tá? Então, como eu olho de 1, eu vou voltar aqui, vou deixar só o de 1 selecionado. Tá? Opa, desculpa, eu tirei ele. Vou deixar só o de 1 selecionado. E vamos lá, como é que eu olho? Eu olho de dois momentos distintos. Primeira coisa, quando o mercado está em, não vou dizer em tendência, mas está em movimento. Que nem aqui, tem um movimento de queda nesse deixa eu chegar perto. Tem um movimento de queda nesse período aqui. O que eu olho, né? O que eu olho, né? O Antunes também olha muito. Ele, na verdade, olha muito mais que eu isso aqui, tá? Mas eu depois que ele me atentou, eu comecei a olhar muito mais. Eu olho, o preço vem caindo, ok? Se você ver em cada preço, como cada candle é padronizado, porque ele está 4P, ou seja, cada candle vai ser igual em tamanho. Porque deu 4 variações, ele vai mudar o candle. Né? Você concorda que numa tendência real e duradoura de venda, você gostaria de ver o volume, o maior volume, sempre perto do meio para baixo naquele candle? Não faz sentido para vocês? Pô, beleza. Se você quer 4 variações, ou seja, 2 pontos, o mercado troca de candle, é muito mais interessante que eu veja o volume grande agredido, né? Pelo menos, que seja, né, ótimo se fosse o volume do lado vendedor, né, durante o processo de venda, ótimo se o volume tivesse em destaque do lado esquerdo do candle aqui, ó. Né? Eu gostaria de ver o volume grande para baixo no candle. Por que para baixo no candle? Porque sempre mostra que o vendedor está aceitando vender a preços cada vez mais baixos, é isso que mostra. Uma situação como essa, aqui, olha aqui, ó. Troca o candle, olha aqui, ó, ele está no penúltimo, o volume grande está no penúltimo candle de queda. Aqui, ó, está no penúltimo. Aqui está no penúltimo. Aqui está no último. Aqui está no penúltimo. Olha aqui já, ó, o volume grande não está perto da mínima do candle. Não é à toa que a gente viu uma exaustão, né? Aqui, ó. Cada vez menos venda, ó, 1.600, 720, 225, 65. O volume grande está lá em cima, ou seja, a maior negociação está lá no alto. Ah, André, para que serve isso? Aqui eu não falei que na exaustão a gente ou zera, nesse caso você estava vendido, ou zera a venda, comprando, ou se você está fora, vira comprado e faz um trade curto, para onde eu vou devolver esse trade? Claro que eu vou olhar a fluidez do book Times and Trades, mas eu vou ter uma predisposição a pendurar uma oferta aqui no 25, porque é onde tem o maior volume. Pode ser que lá o vendedor volte a atuar. Às vezes a ordem dele já está pendurada no book de ofertas aqui, mas na maior parte das vezes, no mercado atual, de 2, 3 anos para cá, a ordem do cara não está na tela. Ele espera chegar lá para poder agredir a venda, para poder vender agredindo. Ok? É para isso que a gente usa. Okay? Então, assim, quando o mercado está em tendência, você tem que olhar o quão longe o preço está do maior volume. Isso é muito, muito importante. Ah, André, dá sinal operacional? Não dá entrada, mas dá referência de onde estão se concentrando as negociações. E tudo isso, de novo, eu olho com isso aqui, ó, com um indicador que eu não vou colocar aqui para não ficar pesado e poluído, mas sempre com esse indicador aqui, o Volume Profile, para olhar quantos lotes, sempre clicando aqui dentro, né, para poder, quantos lotes tem em cada nível de preço, quantos lotes estão negociando em cada nível de preço, ok? Sempre com isso. Tá? Então, eu olho, então, no mercado de movimento, eu olho quando o preço está em relação ao maior volume naquela barra, ok? Mas não é porque está longe, o preço caiu muito, que eu vou comprar esperando que converja, tá? Não é assim, tá? Mas eu estou esperto. Opa, o volume grande está aqui. Então, quem fez cair para baixo não foi acompanhado de volume grande. Eu vou esperar acabar o lote desse cara. E, de novo, acabar o lote desse cara, eu não olho por aqui. Eu olho aqui, ó, que está acabando o lote do cara. É aqui que eu olho. Isso aqui só me faz bater o olho e lembrar
que estão vendendo cada vez menos lotes? Porque olhando Book Times and Trades eu não consigo decorar tudo isso, ok? Então isso é um facilitador, não é um sinalizador puro. Ok? E aí a outra utilidade que eu falei para vocês, né, que poderia ser no mercado de alta também, né, num movimento de alta, e a outra utilidade que eu até acabei não colocando aqui, por exemplo, é num canal. Então, digamos que isso aqui embaixo seja um canal, não é. Ele precisaria ser um pouco maior, uma amplitude de preço um pouco maior. Mas no canal, digamos que o canal tivesse essa amplitude aqui, ó, dessa linha que está reta aqui embaixo, e dessa outra linha que eu vou traçar aqui. Ó. Digamos, é uma suposição, não é o que está na tela aqui, mas só para facilitar, para a gente não perder tempo. Digamos que isso aqui fosse o canal. Entre as linhas amarelas. Eu gostaria de ver, para poder ficar atuando, brincando de atuar, vender em cima no canal e comprar aqui embaixo, eu gostaria de ver as áreas de maior volume perto das extremidades do canal. Para poder ficar atuando quando vai atuando quando vai no alto do canal vendendo e quando vai na beira do canal aqui no fundo, atuar comprando. Eu gostaria de ver os maiores volumes não no meio aqui, ó, como está aqui, ó, volume no meio, volume no meio, volume no meio, volume no meio, aqui não, aqui ó, isso aqui volume está na ponta, volume no meio, aqui tá, não está na ponta, mas está quase lá. Aqui de novo, isso aqui não é um canal, mas como se fosse, entendeu? Eu gostaria de ver esses volumes nos extremos para ficar atuando comprando e vendendo nos extremos. Lembrando que, de novo, eu não compro porque é suporte vendo que é resistência. Eu compro porque eu tenho alguma coisa que fala, putz, vai entrar comprador nesse nível de preço. Por quê? Ou porque já entrou previamente, alguns instantes antes, ou porque eu percebo que quando chega lá, entra comprador forte lá. Eu falo, putz, se entrou comprador forte lá, esse cara tem mais lote, e esse cara vai pagar 23,5, 24, 25, e eu vou comprar aqui e vou zerar aqui no meio. Então, mas é por isso. É porque eu tenho um porquê. Eu estou esperando alguma coisa quando eu compro lá. Eu não estou comprando lá, simplesmente pendurando aqui no 22,5 porque é um canal, é o piso de um canal. Tá? Não é um trade bobo que a gente fala, é um trade sem fundamento, sem lógica. É um trade que eu estou esperando alguma coisa do mercado. Eu estou imaginando que o player vai comprar porque ele sinalizou ou porque eu percebi que ao chegar lá ele demonstrou interesse em comprar e além de tudo isso, era o piso do canal, entendeu? Eu uso era piso do canal como o critério, e não porque é piso do canal que eu compro, entendeu? Tem compra entrando no mercado e é piso do canal, ou seja, é um fator a mais e não um fator decisivo, tá? Não é ele que motiva a entrar. Então, são esses indicadores que eu queria falar para vocês, tá? Espero, assim, ter abordado, né? Sei que não dá para abordar todos com profundidade, exigiria, putz, aqui 1 ou 2 horas para falar de cada um com profundidade, mas eu acredito que eu tenha dado um exemplo de cada um, pelo menos, né? O que eu vou falar antes de ir para os finalmente da palestra? Eu particularmente não gosto muito, mas se você for dando zoom menos, olha aqui, ó, que você vai conseguir ver os mesmos indicadores sem a quantificação, tá? Aqui, eu não posso chegar muito perto, se eu chegar perto ele já volta para o zoom. Olha aqui, ó, os alertinhas aqui, ó. Olha o fator progressão de venda, que está do lado esquerdo do candle, o rosinha aqui. Olha o fator exaustão aqui, ó. Antes de bater no 28, ó. O mercado vem caindo, caindo, caindo. Antes de bater no 28, vai mostrando que a compra a venda, na verdade, vai se exaurindo. Tá? E aí o mercado acabou repicando um pouco mesmo aqui. Olha aqui aquele fator sequencial quando perdeu o 28 que eu mostrei para vocês. Olha aqui ele pintado aqui no candle. Olha aqui o fator exaustão quando chegou ali embaixo, quando eu mostrei para vocês, ou seja, que a venda veio exaurindo. Olha o repique aqui. Tá? Então assim, você consegue ver, para quem gosta muito de ter as retas traçadas, esse estilo de visualização acaba ajudando muito. Eu particularmente gosto de deixar isso aqui assim, poucos candles na tela 1, ao lado do book histórico. Eu deixo só isso aqui, ó, para conseguir ir vendo os números. Eu gosto de lembrar dos números, ok? Mas é aquilo, não tem certo e errado, o ótimo é inimigo do bom. E você pode olhar eventualmente, ou até em algumas situações você pode olhar o que está acontecendo por todos aqueles alertas aqui, ok? Com essa visualização aqui. Tudo bem? Tá? Esse era um ponto que eu ia falar. E a mensagem que, na verdade, que eu queria passar para vocês aqui, na verdade, eu até vou liberar a câmera aqui nesse webinário, né? Eu sempre coloco algumas anotações aqui para não colar em termos de mensagem, porque né, eu estou aqui 1h15 falando, acaba tem um outro detalhe que é muito importante que às vezes acaba não indo por esquecimento meu. Né? A grande mensagem, né, que eu falei no começo, falei no meio, vou resgatar aqui, é que esses sinais eles são muito bons, claro que são, mas você consegue operar, na minha opinião, a opinião do André, né, e o Antunes também compartilha com essa opinião, você consegue operar
sem saber de todo o resto, na minha humilde opinião, não. Tá? Você não consegue sintetizar tudo. Você pega um cara que nunca viu o mercado, o cara não sabe nada de mercado, e aí você fala, putz, ó, quando tá vermelhinho ali, você vende. Quando der fator progressão azulzinho, quando ficar aquelas caixas azul, você compra. Por quê? Porque é uma agressão e por aí vai. Se você ensinar, cara, um cara simplesmente isso, de operar sinal, na minha opinião, não dá certo. Por que não dá certo? Porque são sinais puros, e o mesmo sinal, dependendo do contexto, ele é exatamente o oposto. Um fator sequencial de compra, ele, no contexto de rompimento, ele é para você ir a favor, comprar junto. Na verdade, você já vai estar comprado no rompimento e vai usar ele para falar, putz, eu estou certo, porque eu estou querendo ver urgência no rompimento, e ele demonstra urgência. Né? Desbalanceamento de compra, só agressões para um lado do spread. Então, mas eu sei o que eu estou querendo do mercado, eu estou querendo ver urgência no rompimento, eu quero ver stop no rompimento, e ele reflete o que eu quero ver. Se você, né, agora, o mesmo cenário, se você ensinar um cara, putz, quando tiver azulzinho, fator sequencial, você compra, só que ele tiver no final de um movimento, né, e você perceber que deu ele, e os caras, os compradores, param de aceitar negociar nos preços de cima, não é para comprar, é para vender. Ah, André, então como é que eu vou saber disso? Leitura de tela, capacidade de leitura de tela, de entender o que está por trás da tela, de entender quais são os players, que tipo de player movimenta o mercado, que tipo de player acaba o lote rápido, e para você ir contra esse cara, se você estiver vendo, por exemplo, um HFT atuando, né, num fator progressão, e o fator progressão é pequeno, então o cara toma a 21,5, toma um pouquinho mais a 22, toma um pouquinho mais a 22,5, mas pouco lote. Isso mostra que quem está fazendo o mercado subir não é player com lote grande, é player com lote pequeno. É player com lote pequeno, o lote dele acaba rápido. Ou seja, aquela alta ela é curta, ela não é durável. Eu vou atuar vendendo contra aquela alta no primeiro sinal de que ela for escassa. Ou seja, eu estou olhando muita coisa atrás da tela. E eu sei que isso, assim, por que eu estou falando isso? Estou batendo muito nessa tecla. Porque eu vejo muita gente achando que a solução está na tela. Ou, pior ainda, nos sinais. E a solução não está nos sinais. A solução está na tua capacidade de entender mercado, que é tudo que está dentro da tela, tudo que não é visível pela tela. E eu me recusei, eu juro por Deus, eu tenho 17 anos de mercado e eu me recusei durante 10 anos a acreditar nisso. Porque eu sempre quis sintetizar tudo pela tela. Eu sempre achei que estava tudo sintetizado. Tudo que eu precisava estava na tela. Né? E quando eu me rendi a isso, e eu só me rendi a isso porque eu vi outras pessoas realmente consistentes do meu lado, né? Foi só por isso, senão eu não me renderia, né, a isso. Só porque eu vi que eu não conseguia ter resultado, e todo mundo do meu lado, que pensava desse jeito que eu penso hoje, conseguia ter, eu falei, caramba, quem tá certo? Eu ou os caras, entendeu? E aí por isso eu me rendi, foi pelo comparativo, né? Nunca gosto de comparar, mas nesse caso eu tive que me comparar, eu falei, puta, não tá certo, não tá funcionando. Né? E me rendi a isso e aí começou a dar certo. Né? Claro, foi um processo progressivo de entender tudo que está por trás da tela, de entender tudo que é importante, mas foi só assim que deu certo. Tá? Então, eu anotei isso por ser muito, muito importante mesmo. Tá? E aí, outra coisa, que na verdade eu até falei no meio, né, a segunda coisa mais importante, eu vou repetir aqui, que é o que esse tipo de visualização não mostra. Você consegue ver tudo por aqui. Tá? Claro, eu sempre olho isso em conjunto com book de ofertas e por aí vai. A única coisa, e isso aqui está repetido em todos os outros webinários também que eu fiz sobre o tema do plugin, você não consegue ver o grau de fluidez. Nossa, que raio é isso, André? O quão rápido o preço troca. Tá? Tanto no caso de um processo de baixa, quanto no caso de um processo de alta. Isso é importante? Nossa, isso essa é uma das variáveis, uma das mais importantes, a sensibilidade de quão fluido o mercado está. O que é isso, André? Putz, imagina que você tem um lockdown para comprar. Se você não, alguém, tem um lotão muito grande, tem 2, 3 mil lotes para comprar. Né? Esse cara, ele vai ser obrigado a agredir a venda, vai ficar refletido do lado direito aqui, ó. Ele vai agredir a venda e o preço vai trocar rápido quanto maior a urgência dele comprar os 10 mil lotes. Então, quanto maior a urgência desse cara comprar os 10 mil lotes, mais rápido ele vai consumir a liquidez integral da venda, e isso também não reflete o decaimento da fila, se ele é parcial, integral, se mais players participam do decaimento da fila, ou se é um cara só que agride integralmente. Se você não entende isso, faça o curso gratuito que a gente tem de introdução ao tape reading. Ele é de graça, tem 12 dias, tem aulas muito profundas, dá para entender tudo isso que eu estou falando. Tá? Então, o que isso aqui não mostra? Ele não mostra isso, ele não mostra se as agressões são do mesmo cara, né? Não mostra que tipo de player está participando do movimento, e ele não mostra, o mais importante que eu queria dizer, o grau de fluidez, ou seja, quão rápido troca de preço. E por que é importante? Porque quanto mais rápido trocar de preço, maior é a urgência de você perceber que esse cara tem 10 mil lotes. Ah, André, como eu vou saber que ele tem 10, 8 ou 15 para comprar? Você nunca vai saber a magnitude total do lote. Mas você tem uma métrica por quanto mais rápido
ele atua na troca de preço. Virou o spread, quanto mais rápido ele agride o próximo nível de preço, tá? Você tem uma sensibilidade muito grande do tamanho do lote dele. Mas, de novo, você nunca vai saber de antemão o tamanho total do lote dele. Tá? Nunca. A única exceção disso, tá? Que não tem nada a ver com o tema da aula, mas é para uma coisa que a gente acabou criando, né? Que é a identificação de algoritmos low frequency, ou seja, que só é aplicável em ações e no índice, tá? Em que os institucionais, os players grandes, eles executam de forma padronizada, eles executam através de algoritmos, chama TWAP, VWAP, POV, Market on Close e por aí vai. Ele pega uma ordem grande e o robô fraciona essas ordens de acordo com alguns critérios, por isso tem 5 algoritmos, tem 5 critérios distintos. Tá? E aí, essa é a única exceção de você ter uma noção de quantos lotes esse cara tem para comprar, é a única. Mas para dólar, esquece que é impossível saber quantos lotes o cara tem na mão. E a única variável que você tem, né, de conseguir identificar é a urgência com que troca de preço. A única não, na verdade, uma das mais importantes, e que esse tipo de visualização não mostra. Ok? Eu espero que, na verdade, eu sei que às vezes a minha linguagem acaba sendo densa, eu me policio para isso, eu tento falar para o maior número de pessoas, para o maior público, né, possível, mas muitas vezes isso acaba, né, não sendo possível. E assim, mas a gente tem bastante material gratuito que sana isso, tem um jargões, que entrar no site também tem um material gratuito que chama Jargões do Trader, que explica as nomenclaturas que às vezes eu passo batido, prespondo que todo mundo sabe isso. E para entender a leitura de tela em conjunto com o plugin aqui, eu sugiro que faça o curso gratuito de introdução ao tape reading, que também está disponível no site, ou em qualquer canal do YouTube tem o link para poder fazer esse curso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Sempre passa um pouquinho do horário, eu tento me programar para falar 1 hora, mas espero que assim, tudo que eu tenha falado tenha sido profundo, não tenha ficado redundante, e espero que não tenha repetido nada de outros webinários aí para fazer o momento de vocês ter valido a pena. É isso aí, Bezuki, se estiver por aí. Eu tô aqui. Me ajude. Não, tô só deixando você falar ali, o pessoal tava escutando, mas baita webinar, muito bom conhecimento, apesar de você falar, né, de questão de jargão, da questão da forma com que você fala, ao mesmo, não tem como ser mais fácil, eu acho que você já consegue transmitir o conhecimento já de uma forma bem clara. Eu não sei como você conseguiria passar de uma forma mais clara como que você passou, não tem como. O tema é muito complexo, ele é bem abrangente, ele é complicado mesmo, não tem como. Eu ainda acho que você mandou muito bem, desculpa te cortar. Desculpa te cortar, mas você é um cara que não dá pra ouvir, você é um cara aviesado. Todo webinário você fala isso no final, eu já nem sei mais quando é e quando não é, brincadeira. Não, mas é que de fato, porque não teve uma webinar que eu estive aqui, e até com o pessoal respondendo aqui nos comentários mesmo, fazendo acompanhamento, não teve, não sei se está com acesso aí aos comentários, André, até para ver que o pessoal... Agora eu tô, mas na verdade eu tiro porque Sim. Eu perco o raciocínio, então eu prefiro deixar sem e ficar viajando nas ideias aqui e não perder o raciocínio, porque senão eu acho que fica muito... quando eu assisto webinários, né, de outras pessoas, até de outros temas, que seja, eu gosto daquele webinário em que, putz, ele a ideia flui, entendeu? Eu desfoco muito rápido e tal, e assim, eu tento fazer isso também quando eu tô fazendo, tipo, tentar não desfocar, não ficar dando looping e voltar e tal, porque aí a pessoa tá entendendo e de repente, tipo, você volta e aí falam outra coisa e por aí vai, então eu acabo não olhando o comentário. Não, mas aqui só mostrando ali que o pessoal tá comprovando isso que eu te falei, né, de como você consegue transmitir de forma fácil o conhecimento. E com relação a só um ponto ali que foi bem interessante, que é uma coisa que eu vejo muito até nas outras webinars, essa questão que você falou, não é porque vai dar um sinalzinho aqui que é para comprar ou vender, é que a gente tem essa tendência, principalmente é que você está 17 anos no mercado, né, André? Mas quem é mais novo, sim, procura esse sinal, e a gente vê isso não só aqui com os parâmetros e tudo, como na webinar da semana retrasada, quando você falou do saldo de agressão, a gente via gente procurando relação entre o saldo tá ficando cada vez mais forte ali, positivo, significa que o mercado está crescendo, ou quando o saldo a agressão tá ali, né, mais para a parte vendedora, então quer dizer que é para vender.
tem uma tendência, e em vários outros indicadores a gente vê isso, né? Assim, é uma forma mágica, bateu aqui, bum, já sei o que fazer. Se fosse assim, o mercado seria fácil, né? Não, se fosse assim, só teria milionário. E, puta, eu vejo tanta. E não teria o que é a real, né? 90% perde. Sim. Né? E alguns perdem muito. Tem muitos mitos, puta, e acho que a gente podia fazer um webinário sobre esses paradigmas também, acho que dessas crenças, né? Sobre essas crenças sobre o mercado. Ia ser interessante, fugir um pouco do tema técnico, mas ia ser interessante também. Eu praticamente nunca fiz um webinar assim, mas seria interessante falar sobre esses mitos extremos do negócio, né? Tipo, e eu sempre falo nessas frases no final aqui, né, Berezu, que você está acostumado já. Tipo, eu já repeti isso 1000 vezes, vou repetir de novo. Eu ouvi isso de um cara que eu respeito muito, fui sócio dele, é um dos maiores operadores, né, apesar de hoje não estar particularmente junto, né, por diversos motivos. O cara é um gênio dos mercados, muito, muito grande mesmo, e ele falou pra mim, né, quando eu fui sócio, na verdade, eu fui sócio dele, a asset era dele, eu fui sócio dele, ele falava, André, você só vai começar a ganhar dinheiro quando você entender o que é o mercado, e não o que você gostaria que ele fosse. E eu me recusei muito, né, mas foi essas palavras que me fez, né, comparando com os outros caras, que me fez falar, caramba, se esses caras conseguem, eu também vou conseguir, né, e procurar informação atrás da tela, né, tipo, era isso que importava. E eu me recusava a entender que era isso. Eu achava que o mercado era sinal e faz sinal. Deu sinal de compra, compra. Deu sinal de venda, vende. Eu não achava que eu precisava pensar. Essa é a palavra. Eu não achava que eu precisava pensar para ganhar. E na época eu assustava. Eu falava, puta, eu vou ter que entender de tudo. Eu vou ter que adivinhar para onde vai. Pelo contrário. Né? Pensar significa justamente o contrário. É entender o que está acontecendo atrás. Que tipo de cara está causando aquilo. E eu reconheço isso na tela, ou no Booking Times and Trades, ou não, né? No Booking Times and Trades e no plugin. Eu reconheço essas atuações, porque eu falo, putz, eu troco a pergunta que eu faço pro mercado, que é, pô, vai subir ou vai cair, e fico perguntando, puta, beleza, aonde eu tô protegido por entrar pelo primeiro lote, ou primeiro, né? Pelos primeiros lotes do institucional. Né? Tudo começa, né? Tudo começa em, beleza, o que eu vou tirar do mercado? Essa é a maior pergunta. Né? Não, eu quero um sinal de compra ou um sinal de venda. Tipo, essa é a troca. Tudo começa, o que eu pego? O que é pegável, se existir essa palavra? E aí você começa a fazer o caminho inverso. Você vai do que é pegável para o reconhecimento do que é pegável, usando análise de fluxo. Pelo menos esse é o caminho que eu fiz. Né? E aí você fala, pô, beleza, eu quero pegar a ida do movimento de um player grande, beleza, eu vou começar a buscar instrumentos para pegar a ida. Eu quero pegar a volta, né? Eu quero pegar a puxada de escada, que é o seguinte, o cara tá comprando, tá aceitando pagar cada vez mais caro, de repente ele para, acabou a compra dele. Eu quero pegar a puxada de escada, né, que é a volta no vazio, ou eu quero pegar movimentos vazios de HFT no meio do caminho. Ou seja, assim, eu tô falando só 4 exemplos, tem diversos outros e derivadas dessa. E aí você, sabendo o que você quer pegar no mercado, é que você começa a olhar instrumentos para poder você conseguir enxergar aquelas horas, entendeu? Então tudo nasce ao contrário, e não do sinal, que é muita gente aprende a olhar o mercado lendo o sinal, e não aprendendo o que é pegável. Você, tipo, embaralha tudo. É a mesma coisa que você construir uma casa pelo telhado, embaralha tudo. Só que é o que tá aí, né? É o que é, entendeu? Tipo, é o fácil. Né? E nem sempre o fácil é o melhor, né? E no mercado esse final fácil de fato não é o melhor, né? Eu não diria que exatamente, acho que eu fui muito exagerado também. Não precisa ser complexo, o mercado é simples, mas ele não é tão fácil quanto a gente gostaria. De novo, a palavra que resume, a frase é aquela. Você vai começar a ganhar dinheiro quando você entender o que o mercado, quando você aceitar, na verdade, o que o mercado é e não o que você gostaria que ele fosse. Essa frase resume tudo. Porque a gente gostaria que o mercado fosse, deu sinal de compra, compra, deu sinal de venda, vende. Né? Todo mundo gostaria isso. Mas não é assim. Assim não é que não dá certo. André, tô fazendo isso há 2 meses, dá certo. Dá certo por um tempo. Né? Por um tempo realmente dá certo. Mas aí o mercado vai mudar. Aquele padrãozinho de oscilação vai mudar e aí mudou, já era. Né? Quem tem mais de 1 ou 2 anos operando sabe disso. A quantidade de vezes que o mercado muda e a necessidade de você se adaptar e entender o que está acontecendo para poder, de novo, recapturar o que agora é pegável, na verdade. Tem que se reinventar, porque o mercado não vai ser o mesmo, os padrões e tudo mais. As oportunidades não vão ser as mesmas e tal. E é muito simples, quando você inverte essa ordem no processo, você entende por que não vai ser o mesmo. Porque a composição dos players que estão operando hoje é diferente da composição dos players que operou no mês passado. O que é composição? Institucional, Hedger, HFT, as classes de players.
E mesmo que a composição seja a mesma, nunca vai ser, percentualmente, tá? Nunca vai ser. A forma com que eles vão enviar ordem para o mercado e o porquê eles estão enviando ordem também muda. Então só isso, é um negócio totalmente lógico, racional, só isso faz com que o comportamento dos preços seja diferente. O que a gente quer pegar a gente quer capturar variações de preço. Né? Então assim, não faz sentido não estudar isso, não entender pelo menos isso, na verdade, que é o que está por trás. Né? E não começar o aprendizado só olhando os sinais. Né? Mas espero assim, claro, que tenha valido a pena, né, que tenha servido para alguma coisa, já dá para começar a utilizar, né, não só quem caiu nessa palestra de paraquedas e não viu as 3 ou 4 anteriores, eu sugiro que olhe todas, porque tipo, elas fecham um conteúdo mais amplo, em termos de como usar realmente de maneira mais profunda essas ferramentas, né? E, espero que todo mundo realmente goste mesmo, tá?